paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, glória a Deus, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, firmados na palavra, e você que está aí já conosco é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha essa live, esse podcast, nós estamos aqui e nós iremos dar continuação ao nosso estudo de quarta-feira passada, onde nós falamos aqui sobre o Apocalipse de uma forma cronológica, e hoje nós estamos aqui para dar continuação a esse estudo. Cremos que será uma bênção para as nossas vidas, você que está aí nos ouvindo, cremos que você será muito edificado, então fique conosco até o final, em nome do Senhor Jesus, e compartilha esse podcast, manda para seus amigos, sua família, manda nos grupos, venha conosco, estar conosco nesse podcast, que nós temos certeza que vai ser um momento muito abençoado. E ela está aqui conosco mais uma vez nessa quarta-feira, a minha sogra, a missionária Fátima. Vocês viram, né, como ela é cheia de Deus, cheia da palavra do Senhor. E hoje ela vai continuar aqui conosco, falando sobre o Apocalipse, que tem sido uma bênção. Deus usou essa mulher poderosamente e nós cremos que hoje não será diferente. Então compartilha, manda para geral esse podcast, porque nós temos certeza que hoje muitas dúvidas serão esclarecidas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Já bate o seu like aí, já vai nesse joinha que tá embaixo do seu vídeo, vai lá, clica lá, deixa o seu gostei, compartilha, participe do chat, nós estamos ao vivo, participe do chat, ou se você tá vendo gravado, deixa aí também o seu comentário, mas não deixe de interagir com a gente, deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, é algo muito importante, você faz com que a palavra de Deus, o conteúdo deste podcast, possa chegar para o máximo de pessoas possíveis. E eu já quero deixar os avisos aqui, e logo em seguida nós estaremos aqui dando andamento ao conteúdo aqui dessa noite. A terça-feira nós temos o Bastidores de um Chamado, deixar aqui os avisos aqui dos podcasts. Bastidores de um Chamado começa na terça, às 6 horas da noite. Você tem um compromisso marcado aqui com o pastor Edson, a pastora Bia, nossos grandes amigos, uma bênção aqueles dois. Podcast a partir das 6 horas da noite. De quarta-feira você fica com a gente, o Firmados na Palavra, na direção do evangelista Daniel, missionária Tatiane. Quinta-feira tem o Nas Mãos de Deus, com a pastora Edneia, com conteúdo diferenciado para você. Vai estar ali a Edneia e ali a equipe SOS, todos os podcasts a partir das 6 horas da noite. E também temos os nossos cultos de domingo, temos 2. Começa pela manhã, às 8h30 da manhã, na direção do pastor Hilton, à noite, pastor Jorge Alexandre, a partir das 6 horas da noite. Temos culto também de quarta-feira, daqui a pouquinho, coladinho aqui com o podcast, às 7h30, culto com o pastor Alexandre, a partir das 7h30. Então dá tempo, você que está em casa, se arrume, se apronte aí, vai ouvindo aqui o nosso podcast, vai assistindo nos momentos que você pode, mas não deixe de acompanhar esse podcast, assista, curta, compartilha. Enfim, faz aí o seu ato missionário aí para que isso alcance bastante pessoas. Dá tempo de chegar no culto aqui às 7h30 da noite. Daqui a pouquinho o culto de revelação e curas divinas com o pastor Alexandre. Sexta-feira também temos culto às 7h30 na direção da pastora Juliana Tavares. Essa é a programação da Maravilha de Cristo. Então fica com a gente que você aprende. E neste momento aqui vamos orar aqui. Já está presente aqui a missionária Fátima, para quem não sabe é minha mãe. Semana passada tivemos a primeira parte aqui da cronologia do Apocalipse. A gente destrinchou aqui ao longo de vários capítulos e chegamos até o 19. Ela vai fazer aqui uma breve síntese e depois a gente vai dar continuidade naquilo que Deus tem usado ela já na semana passada e vai continuar usando aqui nesta quarta-feira. Então fica muito ligado porque esse aqui é um conteúdo raro, hein? É muito difícil de achar esse conteúdo, então aqui você aprende no Firmados da Palavra. Você que pode, ore conosco dessa forma. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, graças te damos, muito obrigado por essa noite, por este momento que estamos perante a Tua presença. Deus, nos conduza, nos direcione, meu Deus, atua poderosamente nas nossas vidas em nosso favor. Usa-nos como instrumento para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém! Mas antes de passar para a missionária, vai rolar aí na sua tela aí um QR Code. QR Code vai aparecer na sua tela. Você que pode, ajude essa obra, ajuda a Igreja Maravilha de Cristo aí. Logo que você coloca o seu celular, você vai
poder aí lhe fazer a sua oferta, deixar aqui a sua ajuda para essa obra, fazendo com que a obra de Deus possa alcançar mais pessoas através dos cultos, através das filiais e através dos podcasts também. Então, ajude essa obra porque aqui é uma terra fértil. Deus abençoe a cada um de vocês. Missionária Fátima, vai lá, A deixa paz do Senhor usar. Jesus para todos. Agradecer a Deus por mais uma vez nós estarmos aqui. Então, na semana passada, a gente fez tipo um resumo, né? Mas começando lá pelo o livro de Mateus, no capítulo de número 24, e chegamos até para chegar em Apocalipse, que nós tínhamos feito ali um resumo de como seria o período da grande tribulação. É porque eu até tinha feito um estudo bem diferente, mas quando nós estamos já lá na frente, eu quero só ainda deixar um versículo, porque sempre eu gosto de ler um versículo da palavra de Deus antes de começar tudo, né? Que é no capítulo de número 1 do Apocalipse, que tem o versículo que diz assim, no versículo de número 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui nós podemos ver, quando nós fizemos nosso resumo lá, da vinda de Cristo, essa vinda aqui que está falando não é o arrebatamento da igreja, que quando João começou a ver tudo aquilo que ele estava vendo, ele já estava vendo, Jesus já revelou para ele, era a segunda vinda, porque até então ali já tinha sido o arrebatamento da igreja. Na maneira em que vai, arrebata a igreja, João está lá na ilha de Patmos já vendo lá adiante, né? Este versículo aqui estava falando Jesus já da vinda gloriosa dele, né? E aí começa a se desenrolar os acontecimentos que aconteceu após o arrebatamento, né? Aqui, esse versículo seria um dos versículos que eu escreveria lá no final, né, do Apocalipse. Mas aqui Jesus começou dando a João uma parte de quando ele viria, como era que ia ser a vinda dele. Porque João já estava vendo lá na frente. Jesus estava revelando a ele a vinda gloriosa dele, que é esse versículo que está falando aqui, que é que todas as tribos e terras se lamentarão sobre ele, porque aquele povo não estava esperando ele vir daquela forma, né? Que ele vem, agora não é mais Jesus Cristo, ele agora é guerreiro, né? Ele vai vencer aquelas nações que estão contra o povo de Israel. E aí João começou a ver ali. Nós podemos ver os acontecimentos que aconteceram em Apocalipse. Nós fazendo aqui um resumo. Nós podemos ver que o capítulo de número 2 e 3 é onde que é as cartas sete igrejas. Depois, quando chega lá no 4 e 5 também, são dois capítulos idênticos um ao outro sobre o livro dos selado com sete selos, que somente o Cordeiro é digno de abri-lo, que nós não falamos muito sobre isso, né? Nós não falamos sobre as cartas, nós não falamos que tem muito conteúdo, nós não falamos sobre os selos que é como se Jesus estivesse ali recebendo, não era o livro da vida, o livro selado não era o livro da vida, era o livro como se fosse o livro que dava a Jesus a autoridade de tomar agora o reino para reinar, né? Para ser... Jesus, depois que desce na terra vitorioso, ele vai reinar. Então ali ele toma posse do reino terreno, o reino da terra, que quando o homem pecou, Adão caiu, o reino do mundo ficou como entregue a Satanás, né? Não no controle, mas entregue. E agora, quando Jesus vem vitorioso, ele vem para vencer e ele vai tomar posse, como se fosse uma carta de posse, de agora todo o poder, e se cumprirá nele aquela palavra, todo o poder te foi dado no céu e na terra, para reinar também na terra. E aí nós podemos ver todos os acontecimentos que acontecem aqui no período da grande tribulação que nós já vimos, fazendo um resumo de todos que nós já vimos na semana passada, e depois vou entregar para ele dar continuidade, né, do 19 para frente, porque eu estou bem dentro deste assunto, porque eu estudei ele como se tivesse fazendo um resumo de cada capítulo até chegar ao 19. E de cada capítulo eu tirei um versículo ou mais para fazer um comentário sobre muitas dúvidas que eu tinha sobre o Apocalipse, sobre as palavras que está escrita, e acredito que muita gente também tem. Ou seja, se fosse aqui para nós fazer um estudo de Apocalipse, nós talvez demoraria quase um ano para terminar, viu? Se fosse realmente explicar versículo de cada capítulo, pelo menos um ou dois versículos que tem muitas dúvidas sobre eles, porque eu tinha muita dúvida sobre
o Apocalipse e ainda tenho, porque isso aqui é infinito, a gente jamais vai entender tudo agora, porque nós só vamos entender quando nós estivermos lá, né? Que eu espero que seja muito em breve. E os acontecimentos do período da Grande Tribulação, nós já vimos no primeiro período, que vai ter até 3 anos e meio como a falsa paz, e que o anticristo está como reinando, mas ele tem pouco tempo. E depois que chega do terceiro ano e meio para frente, aí é que vão descer sobre a terra o juízo de Deus. Ainda tem o juízo de Deus sobre a terra, que é através dos selos, que nós falamos mínimo sobre isso, através das trombetas que vão tocar, e cada trombeta traz um sentido muito difícil, que nós não podemos, às vezes, aqui passar todos eles, porque nós temos pouco tempo hoje, né? Quando nós vemos abrir cada selo, vinha como se derramasse sobre a terra pragas, doenças, essas coisas que aconteceu, parecido com quando no Egito, né? Quando aquele povo estava no Egito, aconteceram lá muitas pragas que era Deus provando para aquela nação e mostrando para ele o poder dele. Agora, no período da Grande Tribulação, nós vamos ver que vai se derramar, sim, sobre a terra, muitos sinais vão ser através do sol, da lua, que nós já vemos isto, resumindo aqui, nós podemos ver que cada selo que era aberto tem um sentido aqui no capítulo de número 8, que fala assim: a abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Já teriam sido abertos 6 selos, e o 7º selo tinha aqui muito mistério a ser desvendado, né? E que nós podemos ver através dos selos que foram abertos, que tinha assim, tudo a partir, aliás, desde quando começa o capítulo lá de número 4, 5, que nós podemos ver que começou a derramar na terra o juízo de Deus. O juízo de Deus vai ser derramado sim na terra um dia, para poder se cumprir tudo que está escrito nesta palavra. Porque aí, depois dos selos, vem também as trombetas. E quando as trombetas tocam, também vai ter muitas coisas ruins que vão acontecer na terra. E quando nós analisamos todo o Apocalipse, nós vemos que até chegar, durante esses 7 anos, vai acontecer coisas que talvez durante os 2000 anos que nós vemos até agora não aconteceu, apesar de nós estar vendo acontecer muita coisa que nós sabemos que isto é princípio de dores, como está escrito na palavra de Deus, né? E quando chega aqui onde eu lembro que nós tínhamos parado aqui nas 2 testemunhas, que nós não falamos sobre as 2 testemunhas, nós não explicamos quem era. Foi isso que ficou na dúvida, eu tive dúvida ainda. Que as 2 testemunhas, segundo os historiadores, não eram nem Elias e nem Moisés. E tem os versículos significado de quem era, ou seja, isto eu posso imaginar que seja um dos mistérios de Deus, porque essas 2 testemunhas nós costumávamos aprender que era como se fosse Elias e Moisés. Por quê? Por causa dos acontecimentos que acontecia quando eles estavam pregando, ou seja, que era Elias, até nós aprendemos assim, né, Daniel, que era Elias e Moisés. Na verdade é Moisés e Elias. Misturou tudo. Moisés e Elias, na verdade, na questão dos sinais, que é semelhante a deles. Né? Mas essas 2 testemunhas não dá, a gente não tem certeza de quem são. Né? Então, não tem uma certeza, é tal pessoa, não há um respaldo bíblico para isso. Assim como nós podemos ver, tem muita simbologia aqui no Apocalipse, e também uma frase que diz assim, numa das igrejas, que diz, já sei que lá tinha uma igreja que dizia que eles toleravam a Jezabel. Não é a Jezabel rainha, também tinha dúvida sobre isto, né? É a maneira como ela, que era uma profetisa, uma falsa profetisa que tinha na igreja, que eles toleravam ela lá dentro, ou seja, ela tinha como um controle e um domínio sobre aquela igreja, né? Que ela fazia aquelas coisas lá dentro da igreja e estava acontecendo algo
como semelhante quando era com a rainha Jezabel, mas o nome dela não está escrito aqui no Apocalipse, como era o nome dela. Era uma falsa profetisa que fazia com que aquele povo sacrificasse a ídolos, ou seja, participavam de coisas de idolatria, de feitiçaria e até coisas piores do que essas, né? Ou seja, nós vemos aqui que as duas testemunhas também fiquei um pouco na dúvida se depois eu fui estudar sobre isso e realmente os historiadores falam que não é bem assim, não sabemos, ou seja, não sabemos quem são essas duas Na testemunhas. verdade, eles vêm na virtude dos sinais de Moisés e Elias, mas não são Moisés e Elias. Na verdade, Nós são não duas sabemos pessoas quem são. que vão pregar o evangelho no período já Já em que o acho anticristo vai ter aparecido tudo, mas por quê? Porque a igreja não está aqui. E até não porque tem quem também pregue. a Bíblia não descreve quem são essas duas testemunhas, né? E aonde a Bíblia se cala, nós também temos que se lógico. calar. Nós Se a não temos Bíblia- voz aonde a Bíblia não tem. Então, se a Bíblia não deixa claro, né? Quem são essas duas testemunhas, nós também não podemos dizer é Moisés, é Elias, Não né? podemos. Enoque, enfim, porque nós não Pois é. temos a clareza, a certeza de quem são. Então, nós não podemos dizer com toda certeza, né? O que a gente tem é o que a Bíblia fala, né? Que eles vão pregar durante 3 anos e meio, eles vão Exatamente. morrer, vão ficar mortos, expostos com os 3 corpos dias. durante 3 dias, e depois eles vão ressuscitar e vão subir ao céu. Isso aqui a gente deixou uma coisa bem clara, assim, a gente falou semana Então, passada você e pode teve isso continuar. aí depois, após esse acontecimento, é que vai os últimos 3 anos e meio, os últimos, que aí é onde a coisa começa a Apertar. apertar mais ainda. mesmo, assim. Com Já tava certeza. ruim e vai ficar Pior, bem pior. Meu Deus. De maneira que não dá nem Que é pra... onde tem a ascensão do anticristo, onde o falso profeta, onde eles realmente mostram quem são eles, né? E aí o sinal também não vai ser mais opcional, mas vai ser Vai ser obrigatório. obrigatório. É muito interessante saber disso, né? Que vai ter uma época que vai ser opcional, por enquanto ele não se manifesta como, né? Mas depois, quando passar aquele período, aí já vai, quando for para findar o período, já vai ser obrigatório. Aí ninguém mais vai poder comprar e nem vender se não tiver O sinal o da sinal besta. da... E a nação que vai se opor a tudo isso é Israel. Por isso que a guerra vai ser lá no Armagedon, no Vale de Josafá. Vai ser ali, vai ser o mundo contra Israel, né? Só que aí Israel é protegido de Deus, né? Aí quem é que vai vir para defender o povo? O próprio Jesus agora em glória, né? Que tá lá no Aí 19. você cumpre o versículo que eu li aqui hoje na introdução, né? Vai no se 7, cumprir né? aquele versículo do capítulo número 1, versículo de número 7. E aí o 19, ou a partir do 11, o que tá escrito lá, ó? E vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui é Jesus vindo visivelmente. Ele ressuscitou, assentou à destra do Pai, arrebata a igreja, se encontra com a igreja nos ares. Aí tem Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e aí a igreja vem com Jesus em glória, que no final desse 7 anos aqui, desse período em que o anticristo estará reinando, finalmente Jesus aparece ali em glória para agora guerrear em favor a Israel. Então a gente havia comentado semana passada que a grande tribulação ela tinha um propósito também, né? Dentre vários que tem. Mas um deles é redimir Israel, porque Deus tem um plano com aquele povo de redenção e fazer com que aquele povo seja reinado pelo próprio Messias, e o Messias é o próprio Cristo. E aqui Jesus vem para proteger aquele povo. Já não vem mais como cordeiro mudo para o matadouro, mas agora ele vem como um guerreiro. Vem agora para
vencer os exércitos do anticristo. E o interessante é que, do contrário do que uma guerra propõe, que uma guerra é um exército contra o outro. Mas aqui é um massacre. Jesus, quando aparece aqui, ele arrebenta com tudo. Exatamente. Ele arrebenta com tudo. Joel, ele falou algo, claro que a gente entende que é uma metáfora, mas vai ser uma destruição tão grande que diz que a frente dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele como um desolado deserto. Então, por onde Jesus for passando, a coisa vai acontecendo, vai desolando. Então, todos aqueles que forem contra Jesus ali, não vai achar nada. Vai ser destruído ali, porque Jesus ele já vem como um guerreiro aqui, para Agora proteger. sim ele vem como Israel estava esperando desde a primeira vez, né? Porque Israel ficou em dúvida, muitos deles em dúvida de se Jesus era o Messias, porque eles pensavam que quando Jesus viesse como veio a primeira vez, já ia implantar o reinado dele lá. Por quê? Mas aí Deus tinha um tempo para os gentios, né? E agora foi um plano e um projeto de Deus, que nem todos reconheceram Jesus como seria o Cristo, porque ele estava esperando um Cristo que ia guerrear já. Agora sim, neste período aí ele vem e é para guerrear. É que eles esqueceram de fazer essa distinção, né? Isso. Jesus viria primeiro para morrer como ovelha muda, matadouro tal, como cordeiro, para Eles viam, tirar mas eu o não pecado do entendia, mundo. E porque estava depois... escrito, E eles não, na cabeça deles achava que não, o Messias vai vir para reinar já, e aí foi onde foi o grande equívoco deles, né? Mas esse dia vai chegar, Jesus vai se manifestar com o corpo glorificado e a igreja vem junto, viu? Os trechos que a gente leu aqui, os santos que vêm com Jesus, é a igreja, é os salvos ali, viu? Os 24 anciãos que estavam lá adorando, fizeram o culto lá no começo do Apocalipse, representam os salvos do Velho Testamento, do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. E esse povo, eles vão vir reinar com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós viemos junto com ele para reinar. Agora, a gente não vai saber depois, isso aí é depois, né? E vai Qual vai acontecer ser o algo cargo aqui. de cada um? Vai acontecer algo, aí tá, Jesus, vamos seguir aqui a cronologia aqui como é a proposta. Você percebe então que agora Jesus vem e agora ele vence o anticristo. Quando ele vence o anticristo, a besta e o falso profeta, que é o anticristo e o falso profeta que estarão ali, serão as autoridades desse tempo, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. E a Bíblia diz que apenas com o assopro de Jesus os destruirá. Um assopro. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, acho que é o versículo de número 8. Vai dizer que o Senhor Jesus, apenas com o assopro da sua boca, os detém, né? Então, Imagine se ele estendesse o braço, como é que ia ser, né? meu Deus. Ele não precisa usar a espada, né? Nada, só um assopro Só- de Jesus, acabou o anticristo, o falso profeta, pronto, um assopro de Jesus. Gente, e isso é tão sério porque a gente entende que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele não é alguém que... E quando ele aparecer, vai vir de forma corpórea, viu? Com o corpo glorificado, ele vai vir e vai reinar. Ele vai vir para reinar. Então ele chega vencendo o anticristo, lançando o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. O lago de fogo, irmão. Eu vou até esperar aqui, vamos falar mais pra frente. O que é o lago de fogo? Sim. O que é o lago de fogo? Mas aí tem o personagem que tá por trás disso tudo, que é o diabo. A tríade satânica, né? Que é Satanás, o anticristo e o falso profeta aqui. E aí Jesus vai permitir que um anjo desça com uma cadeia na mão. Um anjo. Deus não precisou mandar um exército celestial para paralisar o diabo, não. Ele simplesmente mandou um anjo com uma cadeia na mão, a chave do abismo, Pra amarrar. e ali ele é amarrado, selado, durante 1000 anos. Eu vejo Deus, quando ele manda um anjo, quando ele envia um anjo prender Satanás. Eu vejo Deus aqui humilhando o diabo, dizendo para ele, eu não vou nem me mover do meu trono. Não é necessário. Eu não vou nem me levantar, um anjo só. Só o meu anjo é o suficiente para te deter. Então você percebe que Deus tem todo o poder e o diabo só vai até Deus deixa, né? E assim, o diabo muito ele não é tremendo. adversário de Deus. Não existe adversário à altura de Deus. Não tem alguém Ele inimigo. quis ser, mas não... Não tem como. Na verdade, o diabo hoje, ele é o nosso inimigo. Ele é o inimigo da igreja, de nós. E a gente que tá lutando aí para aquele grande dia a gente ser salvo.
E Jesus, ele é fiel para isso, para nos fazer que a gente fique firme até aquele grande dia. Mas você percebe que o diabo, ele não é adversário de Deus. Você pode ver que no mundo espiritual um anjo barra ele. Ele é servo, né, do Senhor. Ele obedece. Ele é alguém que foi um anjo, mas agora ele é um anjo caído. E agora é o diabo, Satanás, a antiga serpente, ele tem esses nomes aí. E um anjo é capaz de paralisar ele. Vem aqui. É, porque ele sabe que aquela autoridade e o poder que ele tinha, ele era chamado de estrela da manhã, agora vai passar para quem? A estrela da manhã. A resplandecente. A resplandecente estrela da manhã, agora vai ser aquela glória que ele tinha, vai ser dada à igreja. Tem um versículo que fala sobre isso: te darei a estrela da manhã, numa das igrejas. Ele escreveu. Ou seja, como ele não teria mesmo raiva de nós, né? Seria ele imaginar que ele não pode mais receber esta glória, mas nós, o povo salvo, que vamos ser arrebatados, né? Junto com aqueles que também vão ser salvos no período da grande tribulação, mesmo eles não tendo subido, eles vão ser salvos pelo poder do sangue de Jesus, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus ainda vai purificar, sim, no período da grande tribulação. Porque eles vão dar a vida, porque não é mais pela graça, mas é o sangue de Jesus quem purifica de todo o pecado, né? Que está lá em 1 João 7. Inclusive, é um grupo à parte. Você percebe que quem morre no período da grande tribulação, ele fica embaixo do altar de Deus. E clamando, né? E clamando por justiça. E aí Deus vai falar, não, aguardem até que se completem o número das pessoas que devem morrer como vocês morreram, ou seja, degolados. E ali você percebe que esses que foram degolados, quando Satanás é preso, eles vão reinar também com Cristo. Também. Aqueles que foram degolados, a igreja, então você percebe que são dois grupos diferentes. É outra evidência de que a igreja não passa pela grande tribulação, porque quem morre dentro desse período, eles vão para um lugar diferente, eles vão para debaixo do altar de Deus. São salvos, tudo, mas eles já é um povo que não é igreja. São salvos por Jesus, mas é um grupo diferente. A igreja já está em outro departamento e esse povo outro. Mas quando Jesus vem em glória, novamente esses dois grupos, que é a igreja, esses que morrem na grande tribulação, eles reinam com Cristo. É como se eles se tornassem um só povo ali para reinar com Cristo. Aí quando nós chegamos aqui no capítulo de número 20, que Satanás já foi preso, amarrado pelos 1000 anos, aí tem um período que quando chega aqui no versículo de número 10, aí diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí sim, é a condenação final dele e para a eternidade, porque ele vai ficar preso por 1000 anos, e a Bíblia diz ainda que não podemos explicar aqui por que ele ainda vai ser solto por um pouco tempo. Mas a Bíblia fala assim. Eu ainda não entendi essa parte aí, eu quero que você me explique agora. Durante o período dos 1000 anos, Rei Jesus está reinando com vara de ferro, e a gente com autoridade também semelhante a dele. O que vai acontecer dentro desse período? A terra vai ter harmonia. Não vai ter mais o diabo para enganar. Vai ter harmonia, mas vai ter as nações, Jerusalém como capital do mundo, haverá harmonia. Lá em Isaías fala muito a respeito disso, do que vai acontecer no milênio, que o leão se apacentará junto com os animais mais simples e tal. Então o animal ele não vai estranhar o ser humano nessa época. Haverá harmonia entre animais selvagens e o ser humano. Vai ser um período onde as pessoas vão nascer. Dentro desse período haverá uma longevidade de vida maior, segundo as referências bíblicas também lá em Isaías. Haverá uma longevidade maior de pessoas, mas você entende-se que vai nascer pessoas dentro desse período. E fato é que a gente vai reger com vara de ferro. Ou seja, a gente vai ter uma rédea. Ou seja, vai ter uma rédea para essas pessoas. As pessoas vão ter que levar presente para Jerusalém, essa coisa toda. Pessoas vão nascer dentro desse período de milênio. Então, Satanás vai ser solto para tentar justamente essas pessoas. A nossa parte a gente já fez, a gente está reinando bonitão com Cristo. Mas quem agora vai nascer no milênio, essas pessoas serão provadas. E aí Satanás vai ser solto para testar a fidelidade dessas pessoas. É por isso que é preciso soltá-lo. Vai ser solto. Por isso que tem um propósito. Ele vai ser preso por 1000
anos, ou seja, depois dos 1000 anos, ele será solto. Para provar a fé desses que nasceram no milênio. Exatamente. Deixa eu ver até se eu acho aqui. A referência. Tá aí, por favor. Apocalipse 20, no versículo 4. Deixa eu ver. Não, é mais pra frente ainda um pouquinho, do 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Então você entende aqui que ele vai sair para quê? Para enganar. Para enganar. Então só quem não vai ter a fidelidade a Deus vai pelo engano do diabo de novo. Então o diabo ele enganou lá no céu, ele enganou Eva lá no jardim, ele engana a humanidade hoje e depois dos 1000 anos ele vai enganar quem nasceu dentro desse período do milênio. Ele vai ser solto com uma finalidade, enganar. Bicho é enganador, desde o princípio. E há uma referência bíblica que é uma realidade muito forte para nós, que diz que o diabo ele engana todo o mundo. E uma coisa que nós temos que ter em mente é que o nosso adversário, que é o diabo, uma das principais armas dele é o engano. Então a gente não pode ser deixado levar por tantas coisas, por esse mundo. Por quê? Porque o diabo ele é o pai da mentira. E o engano ele não pode prevalecer na vida do cristão. É por isso que é muito importante nós, como igreja, sempre orar, clamar e pedir a Deus que nos dê o dom do discernimento de espírito, né? Para que nós não venhamos ser enganados. Porque aqui ele vai enganar. Ou seja, vai ter pessoas que vão ser enganadas pelo diabo. Aí, depois do milênio. Uma terra maravilhosamente, uma natureza perfeita, um rei perfeito, e mesmo assim as pessoas ainda vão querer ser enganadas ainda pelo diabo. Então você percebe que até no milênio haverá uma natureza ruim das pessoas, né? Ser humano, né? Ser humano é difícil. Ser humano é difícil. Ser humano, ele é terrível. Não tá bom. Uma terra perfeita, um rei perfeito, tudo perfeito, mas não tá muito legal ainda não. Tem alguma coisa a mais. Com certeza não vai faltar nada. Não vai ter falta de nada, né? E aí é outro massacre de novo. Vai vir fogo do céu, não tem nem guerra. Vai se reunir contra o Arraial dos Santos, que é a cidade de Jerusalém, naquele tempo, e você percebe que vai vir fogo do céu. Ninguém vai precisar mover nada. Vai precisar mover nada. E aí sim... Deus mesmo que vai exterminar. Então, a besta e o falso profeta já vai estar no lago de fogo, mas agora vai ter o outro integrante também, agora para fazer companhia para eles lá. No piscinão, né? No piscinão, que é o lago de fogo. O diabo que estava preso, selado, que foi solto agora por permissão de Deus, ele faz tudo isso, mas agora ele vai ser preso. Ó, o versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, é um sofrimento aqui eterno. É um sofrimento eterno. Vai passar amanhã, depois, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 5 milhões de anos. Esse sofrimento é eterno. Mas aqui nos traz tristeza maior é que quando chega aqui no juízo final, no versículo número 15, é que está escrito também: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, vai fazer companhia ao diabo. Mas antes ele vai ser julgado. Antes de ser jogado, lançado, ele vai ser julgado. E aqui é o ponto onde acontece aquele... onde a terra e o céu não se acha mais espaço. É a partir dali, a partir do juízo final, que vai começar as coisas serem diferentes ali. No milênio, na verdade, essa terra ela será restaurada, né? Mas após o juízo, vai ser tudo novo. Vai ser um novo céus e uma nova terra. Você percebe aqui no juízo, deixa eu ver se tá aqui no comecinho. Aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Ó. E não se achou lugar para eles. A presença do juízo final sobre aquele que não aceitou Cristo, aquele que não vai fazer parte, não vai herdar a salvação, é tão grande que vai fugir a velha terra e o velho céu. Meu Deus. Então é a partir daqui que a gente vai viver uma coisa totalmente nova, né? Porque vai ser julgado as pessoas que vão ressuscitar por último, na terceira ressurreição já, né?
porque vai ter ressurreição dos mortos que ainda não foram julgados, que foram os que não ressuscitaram no arrebatamento da igreja. Eles vão ficar por esse tempo todo ainda aguardando, por todo esse tempo. E eles vão ser julgados, e cada um, porque Deus não vai julgar, não vai jogar ninguém no lago de fogo sem que haja uma sentença para ele dita o porquê que ele está indo. Ele não vai julgar ninguém, ele não é injusto. Ele vai dizer por que a pessoa vai ser lançado lá. E é diferente, né? Porque as pessoas às vezes poderão ter algum argumento. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Achar que mais boas obras não salva, né? Quem salva é a graça de Deus. É por isso que um pouco atrás no livro do Apocalipse diz, né? Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque a segunda é de juízo. Vai abrir o livro da vida, mas entende-se que o nome daquelas pessoas que virá na segunda ressurreição, na verdade, ali é condenação. É para condenação, porque eles não vão ser achados. No versículo de número 15, é esses que não vão ser achados no livro da vida. Está dizendo o versículo 15, né? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, ele não tinha parte na salvação. Ou seja, ele é condenado, assim como Satanás foi lançado no lago de fogo, eles também vão ser. E o interessante é que o inferno dará aos seus mortos, então... Olha como é que já é de juízo. O inferno vai dar aos seus mortos. Você percebe, então, que o inferno ele é um estado intermediário. Lago de fogo e inferno não é a mesma coisa. O inferno já é terrível, pela descrição bíblica que a gente conhece. Mas o lago de fogo é ainda pior, porque o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, o estado eterno para aquele que não morreu, não tem a salvação em Cristo, o destino não é nem o inferno, o destino final é o lago de fogo. O próprio inferno vai ser lançado lá. E as pessoas vão ser julgadas, vai estar tudo que a pessoa fez, os pecados dela vai ser julgado ali naquele grande dia. Então haverá um dia de prestação de contas. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Haverá um dia em que Jesus vai fazer justiça, viu? E essa justiça, viu? A gente já vê um pouco da justiça ao longo de algumas coisas, porque Deus não deixa passar, né? Mas no final, no juízo final, vai ser algo para realmente saciar. A gente fala, não, Deus é fiel. A gente sabe da fidelidade dele, mas quando isso aqui acontecer, a gente vai falar, não, aqui nada escapou dos olhos de Deus realmente. Porque tudo aquilo que as pessoas estão fazendo está sendo registrado lá no céu e Deus está vendo tudo. E serão julgados segundo as suas obras, né? E o salário do pecado é a morte. Então, naquele grande dia, não adianta dizer, mas eu não fiz, fez, tá lá. Tá registradinho. Tá registrado no versículo 12, vai dizer. E só o que nos livra dessa cédula, né? Dessa sentença, é só o sangue de Jesus. Porque ele morreu pelos nossos pecados justamente para a gente não passar por isso. Mas tem gente que está rejeitando a redenção hoje e infelizmente vai ter que enfrentar isso. Vai ter que enfrentar o juízo final, o trono branco. Mas ainda dá tempo, hein? Você que está assistindo aí, você que não entregou sua vida para Jesus, dá tempo para fugir do juízo final, viu? Não é o juízo final que te aguarda, não. É bodas do Cordeiro, é tribunal de Cristo. A gente tem que participar dessas coisas. O salvo em Cristo, ele participa dessas coisas e reina com Jesus. Mas aquele que morre sem Jesus participa do juízo final, viu? E aí, depois do juízo final, meu filho, ressuscitou ali, a coisa é pro lago de fogo, hein? Que arde com fogo e enxofre. O negócio é feio. Meu Deus, que Deus os guarde. Então a coisa é tenebrosa, mano. A coisa é séria. O negócio não é brincadeira, não. Aqui no 21, do 1 a 5, fala a respeito disso aqui, ó. Porque após o juízo final, onde as obras daqueles que morreram sem Cristo é julgado tudo. Após isso, Deus já condenou o diabo. Deus já julgou toda a humanidade. E o que vai acontecer depois disso? É novos céus e nova terra, estado eterno. E assim a gente chega ao último tópico, ao último ponto dessa cronologia do Apocalipse. O último ponto, onde tudo termina. O que vai acontecer quando tudo isso passar? Novos céus e nova terra, aonde o tabernáculo de Deus estará com os homens. Olha o que está escrito no capítulo 21, do 1 ao 5.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Naquele grande dia a gente vai poder contemplar Deus do jeito que Ele é. Porque já estaremos com o corpo glorificado, salvos, reinando com Cristo, noiva do Cordeiro. Então naquele dia a gente vai ter o privilégio de poder contemplar Deus como Ele é. Novos céus, nova terra, Nova tudo Jerusalém, novo. chamada de Nova Jerusalém, uma cidade que desce do céu. E lembra aquele hino da harpa que diz, né? Nesse tempo, céus e terra serão a mesma grei. E é aqui. Aí cumprir-se o Pai Nosso orado tantos anos por tantas pessoas, né? Cumprir-se-á neste tempo, né? Céus e terra, nós não pedimos o reino de Deus na terra, ou seja, mas aí numa terra já nova, transformada, totalmente. Tem uma pergunta? Aí sim, Exatamente. um tempo só de regozijos, né? Aí, A gente vê aqui claramente, né, que fica claro a nós todos que haverá uma recompensa para os fiéis, né? E também haverá uma consequência para os infiéis. às Aqui, vezes nós a queremos, Marilice deixou uma pergunta às aqui. vezes nós queremos recompensa aqui na terra, né? Mas não E olha a sabemos recompensa. que a recompensa verdadeira que Jesus prometeu para nós e o vencer, que ele disse, vocês também vencerão, está por vir. É sempre para frente. Jesus falava algo hoje, mas isso para o futuro. Ele disse que todos nós ia sermos vencedor. Mas é claro que nós vamos ser vencedor aqui na terra, mas o vencedor verdadeiro é aquele que vencer todas essas coisas e ser livre delas. E aí sim, nós estaremos, quando estamos com ele para a eternidade, aí nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, porque já estamos no regozijo só. E a recompensa maior que Deus tem para nós, ela não é terrena, ela é lá na glória com ele e é toda a eternidade. E Jesus, ele não é egoísta, né? Porque há um recado na igreja, numa das igrejas que diz: E nos assentaremos com ele no seu trono. Sim. O trono que Jesus se assenta vai ser para a igreja, vai ser para nós. Quando a gente for salvo, a gente vai se assentar no trono de Jesus. Gente, muitas pessoas, eu já ouvi muito, eu sei que vocês também, muitas pessoas falar que tem medo do Apocalipse, Sim, né? com Muitas certeza. pessoas evita ouvir, evita ler, meditar, estudar, porque tem medo, né, do Apocalipse, medo das revelações que estão aqui. Mas é um livro maravilhoso. Com certeza. É um livro que nos esclarece de uma forma tão poderosa, tão tremenda, né? Tudo que ainda há de vir, tudo que vai acontecer, para que nós não viemos ser pego de surpresa. Tudo isso é alerta, né? Tudo isso é alerta. Aqui, meus irmãos, está tudo que nós precisamos para que nós possamos reinar com o nosso Senhor Jesus e viver com Ele para todo sempre, porque nós sabemos que essa vida ela é limitada, mas a vida que está por vir, ela é eterna, né? Essa é passageira, mas a vida que o Senhor tem preparado para nós, ela é eterna, né? E aqui a gente vai ver claramente, como nós já falamos aqui, o Senhor, aqueles que serão lançados no lago de fogo junto com Satanás, né? O falso profeta, enfim, nós vamos ver que ali o Senhor vai julgar cada um conforme, segundo as suas obras. Ou seja, Deus vai deixar claro a cada um daqueles que não quiseram ouvir a palavra do Senhor, que não quiseram ter uma vida de obediência, uma vida de renúncia com o Senhor. Ali o Senhor vai relatar, vai mostrar para eles por que eles estão indo para lá, né? E aqui também, no Apocalipse, aqui, ó, no capítulo 21, vai nos mostrar claramente o que nós teremos, aqueles que forem fiéis ao Senhor,
Então não tenha medo do Apocalipse, pelo contrário, medita, estuda, busque, compartilhe aquilo que o Senhor te entregar, para que outras pessoas também possam ter acesso, possam conhecer o Apocalipse, porque é maravilhoso. Olha o que vai falar o capítulo 21, versículo de número 24, vai falar que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. É o 4. É tremendo, né? Então tem recompensa para nós. Se não tivermos aqui, não se preocupe. Lá no trono do Senhor há uma recompensa para cada um de nós. E a gente vê dois extremos, né? Dois extremos. Para quem tá com Cristo, vai ter a maior alegria que Paulo falou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, aquilo que Deus tem preparado, né? Nem subiu no coração do homem o que Deus tem preparado. Então, a alegria, o regozijo que a gente vai ter no céu é tão grande que está além da nossa imaginação. Mas em contrapartida, aqueles que não teve, não aproveitou as oportunidades, o destino é lago de fogo. Então a gente vê aqui, na verdade, a gente tem que olhar para o Apocalipse com um olhar de esperança. Com um olhar de, graças a Deus eu estou sabendo disso, porque agora eu posso tomar a decisão certa. Eu posso tomar a decisão correta. Porque aqui eu quero deixar até um recado aqui. Capítulo 21 do Apocalipse, olha o que está escrito aqui. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu quero deixar um recado para aquela câmera ali. Foca ali, Odaves. Põe a minha cara naquela câmera ali. Eu tenho um recado para quem está me assistindo aqui agora. Muito forte aqui. Foca ali na câmera ali, ó. Tá certo aí, Odaves? Foca aí, porque agora eu quero deixar uma coisa muito forte aqui para você aqui. Quero deixar um recado para você que teve várias oportunidades de entregar a vida para Jesus. Olha o que está escrito aqui na palavra. Quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos. Tímidos aqui na palavra, não está falando de pessoa que não sabe conversar com outra pessoa, não. O tímido aqui que a palavra está falando é aquele que conhece a verdade, sabe da verdade, mas fica deixando as coisas para depois. E Deus está te chamando hoje, viu? Deus está te chamando hoje, você sabe e conhece a verdade. Então tá na hora de você começar a arrumar a tua vida, vem pra igreja, porque Deus tá estreitando pra você que tá aí do outro lado, viu? Você tem esse conhecimento da verdade, vai ficar de fora os tímidos, viu? Os tímidos vai ficar de fora, então tome o posicionamento e não seja mais um tímido. A partir de hoje, não seja tímido. Não endureça seu coração quando você ouvir a voz do Senhor. Entregue-se a Cristo, porque Ele já falou com você, ó. Não é de hoje não, tá na hora, viu, meu camarada? Se endireita aí, porque o que te aguarda é muito maior do que você espera. Meu Deus. Aí quando chega no 22:6 aqui, explica muito bem. Disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ou seja, há mais de 2000 anos atrás já dizia que era em breve. Imagine hoje. Nós estamos realmente no tempo breve. Hoje sim nós podemos dizer para vocês que está muito breve. E ele disse, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, não é um livro para assustar ninguém, nós estamos alertando, de deixando prevenido do que está acontecendo. Estava escrito, tem que acontecer, vai acontecer. E você não tem que ficar tímido de deixar passar as oportunidades de falar de Jesus, de falar que Jesus vem sim buscar um povo. Ele vem, temos certeza disto. Nós não vamos passar período de grande tribulação, nós vamos ser arrebatados para ficar com Cristo e para sempre. E é por isso que ele notificou a João através de um anjo, mandando ele falar todas essas coisas. Ele já dizia naquela época que era em breve. Glória a Deus. E já tem mais de 2000 anos. Aleluia. Imagine agora, nós podemos afirmar para você com toda certeza, pelo que estamos vendo acontecer, que está mais breve do que você possa imaginar. Glória tem mais a Deus. tempo não. O tempo é agora, é hoje, é para hoje. Desse jeito, é dessa O que maneira. nos aguarda é novos céus e nova terra. Aqui Exatamente. é um estado eterno. Eternidade é novos céus e nova terra. Nós precisamos, gente, eu sei que vocês também já ouviram muito isso, quando uma pessoa morre, em dizer assim, que Deus recebe tal fulano com os braços abertos. Nós temos que parar de falar e ouvir isso,
Porque não é todo mundo que Deus está esperando lá de braços abertos. E esse versículo que o evangelista Daniel acabou de fazer a leitura nos deixa muito claro aqui, ó. Ficarão de fora os tímidos, incrédulos, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, ficarão de fora. Irão para onde esse povo? Para o lago de fogo. Então, se nós não vivermos uma vida aqui em fidelidade a Deus, os seus princípios, os seus mandamentos, não tem céu para nós. Se nós não tivermos uma vida fiel ao Senhor aqui, hoje e agora, se nós não tivermos uma vida de sinceridade, honestidade, viver os princípios do Senhor como Ele nos ordena, como Ele nos manda, não tem céu para nós. Céu é para quem é fiel, céu é para quem ama Deus, céu é para quem tem renunciado às suas vontades, à sua carne, para viver segundo o Espírito, para viver segundo a vontade de Deus. Se você é um fornicador, um mentiroso, um idólatra, um feiticeiro, se você mente, se você engana, se você trai tua mulher, se você não é fiel à tua família, fiel ao teu líder espiritual, se você não é fiel ao teu Deus, não tem céu para você. O lago de fogo te espera. É por isso que Deus marcou esse momento comigo e com você aqui para dizer: é tempo de se preparar, é tempo de consertar a tua vida, a tua casa, é tempo de andar no segundo a vontade de Deus, porque se não tiver fidelidade de nós aqui na terra, não haverá céu, porque Deus não precisa de mim, de você para nada. Deus não é mendigo de pessoas. O nosso problema é que nós achamos que Deus é um Deus misericordioso, bondoso e que Ele recebe tudo, Ele aceita tudo. Não! O nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus é fiel e principalmente santo. Então nós precisamos, meus irmãos, Jesus está às portas. Jesus está voltando, é por isso que o Senhor marcou esse tempo comigo e com você aqui, para que nós possamos ouvir o que Ele está dizendo e colocar em prática, porque não adianta nada ouvirmos e não colocarmos em prática. O tempo de colocar em prática é agora. Cristo está voltando. Como é que nós estamos? Lembra das 10 virgens? 5 estavam preparadas e entraram com o Senhor. Mas 5 não estavam preparadas e elas ficaram. Jesus não abriu as portas para elas entrarem. E assim vai ser naquele grande dia. E é por isso que o Senhor está dizendo para você e para mim: é tempo de se consertar, limpar as nossas vestes. Aleluia. Porque Jesus está às portas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Tem uma pergunta aqui da Marilisa aqui. Já estamos aqui nos 10 minutos finais aqui. Estourando. Vamos aqui, ó. Irmãos, pergunta: quem está afastado da igreja, no juízo final vai estar com Deus? Quer responder essa pergunta, mãe? Pode responder. Posso? Eu? Pode responder. Já respondemos aqui, mas já só confirma. Mas aqui, vamos aprofundar aqui na pergunta. Ó, ela perguntou: quem está afastado da igreja? Então, aqui, na verdade, tem 2 sentidos aqui. Na verdade, afastado da igreja, que eu entendo, é a pessoa que caiu na fé. Afastado da igreja. Uma coisa é a pessoa estar sem ministério, sem igreja. Mas a pergunta né? Entendeu? Uma coisa afastado da igreja. Ela já até falou aqui: Glória, vocês já responderam a minha pergunta. Então, obrigada. Afastado da igreja, ele precisa voltar o mais rápido possível, porque está correndo um sério risco de salvação, né? Sim. Então, a pessoa afastada da igreja, conforme está escrito aqui, no juízo final não vai estar com Deus, não, vai estar sendo julgado. Então, a pessoa tem que correr para Jesus o mais rápido possível. É diferente aquela pessoa que está sem igreja e está procurando ministério, mas com o propósito de firmar em um lugar. É diferente, mas a palavra aqui que ela trouxe aqui na pergunta é afastado da igreja. Ou então, seja, esse aqui a pessoa que está afastada, ela não está focada em exatamente, buscar o ministério, não está. Então, afastada. E a igreja está correndo risco. E a igreja do Senhor também, ela é vista como o quê? Como um corpo, né? A Bíblia diz que nós somos membros. Ela deixou o primeiro amor. Está escrito também numa das cartas, quando o João estava escrevendo, Deus estava mandando escrever as cartas. Tem uma igreja que perdeu o primeiro amor, que é Éfeso, né? Isso o primeiro amor é o quê? É perder aquela sede que a pessoa tem de buscar a Deus. É perder a vontade de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus.
Ou seja, ele não tem mais sede, porque quando nós estamos no primeiro amor, a gente tem aquela sede, aquela vontade, logo que a gente aceita Jesus, né, que tem aquela sede de, é como se a gente viesse mesmo de um deserto, e nós estávamos num deserto, a gente entra mesmo, quer estar em todos os cultos, quer estar em todas as orações, mas a pessoa não pode perder essa vontade, esse desejo de estar sempre cada dia mais, nos aperfeiçoando, mais buscando mais ainda a presença de Deus, buscando a Deus cada dia mais, não afastar. Porque quando nós afastamos, nós corremos sério risco e perigo de sermos achados como de improviso aquele dia. Se está afastado na hora ali, vai acontecer o arrebatamento, nós estamos sim correndo o risco de ficar. E por coisas mínimas, às vezes, né? Por coisas mínimas, não é pelas máximas, por mínimas. Nós perdemos a chance, às vezes, por causa disso. Então, nós não podemos perder esta sede e esta fome de estar sempre buscando a Deus, aprendendo cada dia mais, sede santo como eu sou santo, diz a palavra de Deus. Então, nós só somos santificados se nós continuarmos. Tem que ir sempre firme cada dia mais, nos aprofundando mais em conhecimento, nos aprofundando mais em buscar a presença de Deus e não deixar que aquele primeiro amor seja... Nós perdemos o primeiro amor, não pode. Esse primeiro amor tem que permanecer na nossa vida até aquele grande dia, para poder a gente estar na presença de Deus mesmo. Porque se nós perdemos o primeiro amor, nós deixamos de fazer aquilo que realmente é a vontade de Deus, às vezes. Porque sem amor a gente não faz nada, né? Não pode fazer nada para Deus, porque Ele é amor. E Ele fez o sacrifício exatamente porque Ele nos amou. E amou até ir à morte, Jesus Cristo, né? Amou até ir para a cruz, morrer, para dar a vida, mostrando ali o quê? Ali era exatamente Deus falando para a humanidade, corrompida e caída. Eu vos amei a ponto de dar o meu único filho para que ele pudesse resgatar a sua alma do pecado. Aleluia. Pronto, enfim, amém. Glória a Deus. Isso aí. É isso aí. E assim a gente vai chegando ao término de mais um podcast. Deixa Mas eu só ler mais antes um aqui, versículo. sim, eu quero citar também aqui alguns nomes também, mas pode citar o versículo. Eu quero deixar esse versículo para finalizar. Ó. No Apocalipse, capítulo 21, o versículo 7. Olha só, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Então, vamos permanecer firmes, em nome de Jesus. É isso aí, eu já quero abrir aqui os agradecimentos, agradecer aqui ao pessoal do chat aqui, você que interagiu aqui, a Josi, tá aqui a Cleide, a Marta Barbosa, tá também aqui, deixa eu ver, o Ivan esteve com a gente aqui, Joselita, a pastora Josi, o Elcio, Renato, o Ronaldo Soares, irmão do Renato, Marilise, obrigado também pela pergunta, a Luciana esteve conosco, deixa eu ver aqui um nome diferente, a Conceição aqui, minha tia, esteve com a Silene Pereira, Cristiane Mota também, a minha tia, a minha irmã Márcia, família aqui tá em peso aqui, graças a Deus aqui. Tá também aqui, deixa eu ver aqui alguém diferente. Alda Lemos esteve com a gente também, a Cleide, já foi dito, Joselita Soares, enfim, foi falado aqui bastante pessoas aqui. Deus abençoe você também que vai estar vendo depois de gravado também esse vídeo, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Deus abençoe, missionária Fátima, minha mãe. Muito obrigado pela presença, por compartilhar junto com a gente esse tema aqui tão profundo e tão envolvente, né? Uma coisa aqui tão... Muito obrigado pela presença da senhora, que fez aqui uma diferença muito boa aqui. Muito obrigado por ter se disposto a estar com a gente aqui. E agora tá na hora de você aparecer, Odávias. Muito obrigado. Aparece lá na câmera lá. É o momento. Corre lá. Vai aparecer aonde? É desse lado hoje? Esse lado vai aparecer aqui. Esse aqui é o Odávias, ó. Esse aqui, uma bênção de Deus. Esse aqui é o menino de ouro, viu? Ele colocou a câmera, focou em mim aqui na hora que eu pedi aqui. Esse menino aqui é uma benção. Ô, Dávias, Deus te abençoe, viu, Dávias? Você é uma benção, viu? Deus te abençoe aqui. E Deus abençoe até você. Apresenta comigo aqui. Deus abençoe a cada um. Pastor Alexandre, pastora Cessa, Deus abençoe os nossos pastores, que nos dá essa liberdade de conduzir aqui este programa. Deus abençoe vocês
poderosamente. Obrigado pela confiança que vocês têm depositado na gente e a gente espera que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possíveis, porque é para isso que estamos aqui. Amém? Tem alguma coisa a deixar ainda? Mãe? Quer deixar alguma Culto, coisa? já. Daqui a pouco tem culto, 7h30, viu? E compartilha essa live, esse podcast, em nome de Jesus. Quer deixar alguma coisinha aqui no finalzinho, mãe? Só para finalizar, eu gostaria de avisar para alguém que pensa que depois da morte ainda tem jeito de salvação. Quero dizer para você que esquece a ilusão do inimigo que tem purgatório, viu? Fora disso, a Bíblia não fala isso. Isso é antibíblico. A salvação tem que ser adquirida em vida, através do sangue de Jesus. Amém. É isso Depois aí. da morte, Segue-se o juízo. Andréa Corrêa, forte abraço também, pastora. Tá aqui com O a gente. Ronaldo aqui. também. Naldo, falei, Deus Naldo. abençoe, falou? Hoje a gente conseguiu falar todos que Glória a apareceram Deus. aqui no chat. Que bênção. Então aqui, nós vamos ficando por aqui. A gente vai cultuar aqui. A gente espera você aqui no culto, viu? É isso aí. Vem aqui no culto. Se possível, nos procure também após o culto. Nos cumprimente com a paz do Senhor. Você será também aqui nessa igreja muito bem-vindo. Avenida Maravilha de Cristo aqui não. Avenida Mateu Bey, 1426. Nós somos a Maravilha de Cristo. Estamos aqui para abençoar você. Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Tchau. Tchau.